Bom, irmãs, como já é de costume, eu queria iniciar o nosso estudo fazendo uma breve recapitulação assim do que a gente já viu até aqui, para a gente conseguir se situar dentro do contexto da carta de 1 Pedro. Isso vai nos ajudar também a esclarecer aquilo que a gente tem no texto de hoje. Então, eu queria relembrar com vocês de que o propósito de Pedro ao escrever essa carta era encorajar aqueles irmãos do primeiro século que estavam enfrentando muitas perseguições, muito sofrimento, para que eles continuassem com a fé deles firme em Jesus Cristo. E o tema central da carta, né, a gente vê do início ao fim que o tema central da carta é sofrimento. Pedro está falando sobre isso. Ele está falando que os irmãos ali, eles deveriam permanecer com a sua fé firme em Cristo, mesmo diante das adversidades. E ele vai abordar essa questão do sofrimento, não só como algo que faz parte da experiência cristã, mas também como uma oportunidade que nós temos, que os cristãos têm, de proclamar o Evangelho, de testemunhar da sua fé e também de crescerem espiritualmente. Então, a gente vai ver Pedro enfatizando várias e várias vezes, né, de que a gente tem, né, os cristãos têm uma viva esperança, e que essa esperança ela está guardada aí na graça futura, que vai ser revelada na segunda vinda de Cristo. Então, quando Cristo voltar para buscar os seus, todo o sofrimento vai deixar de existir. Como a Paula falou, do sofrimento leve e momentâneo, ele vai deixar de existir. Então, essa é a viva esperança que nós temos e que os leitores de Pedro tinham também. Então, Pedro, ele encoraja eles a viverem de maneira santa e reverente em todas as esferas da vida, enquanto eles viviam como peregrinos neste mundo. E nos últimos estudos, nós tivemos a oportunidade de nos aprofundar mais naquilo que Pedro diz sobre como deve ser o comportamento dos cristãos diante do sofrimento. E não só isso, mas também diante das autoridades e das suas relações sociais. Então, a gente vê ali instruções para as esposas, tem ali instruções para os maridos, para os escravos, e também instruções de como os cristãos deveriam se relacionar uns com os outros, de como eles deveriam se submeter uns aos outros, né? Então, ele vai falar que a gente deve andar em unidade, que a gente deve ter o mesmo modo de pensar, que a gente deve ser cheio de compaixão e misericórdia uns pelos outros, que a gente deve demonstrar uma atitude de humildade, sem retribuir o mal com o mal. Então, essa, sim, é a postura que o cristão deve almejar, e também a postura que manteria a consciência dos cristãos limpa por meio, né, das suas boas obras, para que eles pudessem, então, testemunhar a sua fé em Cristo. E agora, né, depois de toda essa recapitulação, a gente vai entrar em um dos textos mais desafiadores, né, mais difíceis do Novo Testamento. E se você respondeu as suas perguntas na apostila, você deve ter percebido que tem aqui alguns versos bem complicadinhos, né, dentro desse trecho da carta, coisas que vão nos exigir uma atenção especial hoje. Então, eu vou pedir para que vocês fiquem atentas comigo. Vamos ler, se vocês puderem acompanhar aqui comigo. Não sei se vocês acham que precisa apagar a luz aqui para ver melhor. Vocês conseguem enxergar bem? Então, tá bom. Podem acompanhar na Bíblia também, tá? Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando uma boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída.
Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus, e a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Bom, então, de forma bem resumida aqui, esse trecho, a gente pode dividir esse trecho aqui de diversos versículos em duas partes. Pedro está dando duas orientações sobre como os cristãos deveriam lidar com o sofrimento injusto. A primeira orientação que ele nos dá é que os cristãos devem ser zelosos do bem e não temer ameaças, pois Deus abençoa aqueles que sofrem por causa da justiça. Isso é o que a gente vê dos versos 13 ao 17. Em diante, dos 18 ao 22, a gente encontra uma segunda orientação, de que os cristãos eles deveriam lidar com o sofrimento, seguindo o exemplo de Cristo, que também sofreu injustamente, mas que depois foi exaltado pelo próprio Deus. Então, Pedro está dizendo aqui que, assim como Cristo sofreu, ele foi exaltado por Deus no final do seu sofrimento, e assim também será com os cristãos, que também serão exaltados por ele no dia final. Mas a gente vai ver isso por partes. Isso é o que a gente consegue ver aí de dois pontos principais do que Pedro está trazendo para a gente. Mas a gente vai ver isso de forma mais detalhada. Pedro ele vai iniciar, então, com uma pergunta retórica, né? Quem vai maltratar vocês se vocês estiverem fazendo bem? Quem vai fazer mal para vocês? Basicamente, o que ele está querendo dizer aqui é que, pela lógica, né, as pessoas de bem na sociedade, elas são recompensadas por isso. Então, pessoas que são bons vizinhos, bons pais, bons filhos, que pagam suas contas em dia, que vivem corretamente, o esperado é que essas pessoas sejam bem vistas pela sociedade e sejam recompensadas por isso, né? Pelo menos é o que a gente espera, é o que parece seguir a lógica de que aquelas pessoas que fazem o bem sejam recompensadas por isso. Mas, infelizmente, né, desde que o pecado entrou no mundo, não é assim que as coisas acontecem. Por causa da rebelião do coração do homem, aquilo que é bom é chamado de mal, e aquilo que é mal é chamado de bom na nossa sociedade, e aquelas pessoas que vivem corretamente, elas acabam sofrendo uma consequência por isso, né? Então, isso acaba trazendo muito sofrimento para aquelas pessoas que vivem corretamente. E até em 2 Timóteo 3:12, a gente lê uma passagem que diz que todos aqueles que desejam viver piedosamente em Cristo, padecerão de perseguições. Então, a gente vê as Escrituras dizendo que existe uma consequência inevitável desse compromisso que você faz com Cristo. Quando você deseja seguir a Jesus, você pode esperar nada mais do que perseguição. E até a gente brinca, né, de que se alguém vai até Cristo e as pessoas dizem que a sua vida vai ser uma maravilha depois que você começar a seguir Jesus, essa pessoa está mentindo para você. Porque o testemunho das Escrituras é que nós sofreremos perseguições, nós sofreremos, existe uma consequência inevitável de que a gente vai sofrer oposição deste mundo. Então, apesar de Pedro começar aqui seguindo a lógica de que essa deveria ser a consequência natural de quem faz o bem, ele sabe que isso é inevitável, de que os cristãos vão sofrer muitos desafios por causa desse compromisso. E o encorajamento que Pedro está fazendo aqui é que nós não devemos nos preocupar com isso, nem ficar com medo das ameaças. Então, o que Pedro está querendo dizer aqui, né, ele faz uma citação do profeta Isaías ao dizer isso, é que mesmo que não faça sentido você sofrer por fazer o bem, né, mesmo que isso seja difícil, não fique surpresa com isso, nem fique temerosa com isso, porque você está fazendo aquilo que é certo aos olhos de Deus. E, além disso, Pedro vai dizer mais adiante que essa pode ser a vontade de Deus para nós. Né? A gente vai ler isso no verso 17. Se vocês sofrerem por fazer o bem, se for da vontade de Deus. Então, é algo que a gente deve pensar, né? Isso nos faz aqui fazer uma pausa para pensar nisso. Você já parou para pensar nisso? Né? Em algum momento da sua vida, você já parou para pensar que o sofrimento que você está experimentando, que você está passando nesse momento,
pode ser, né, por fazer o bem, né, por causa da justiça, pode fazer parte da vontade de Deus para você? Você já pensou nisso? Uma das coisas que a gente vai sempre defender aqui como igreja reformada, e vocês ouvem também né, nos nossos estudos, é o fato de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Nós cremos nisso, nós adoramos um Deus que é soberano. E de modo que a gente sabe que nada está fora do controle de Deus, nada está fora da permissão de Deus. E o que as Escrituras nos dizem, que elas nos ensinam, é que o sofrimento nunca é sem propósito ou meramente subproduto do pecado que entrou no mundo. Não é algo simplesmente aleatório, inevitável, do tipo, é assim, a gente cresce, a gente nasce, sofre e morre, né? Como se fosse algo assim fatalista. O que a gente tem nas Escrituras é que Deus muitas vezes usa o sofrimento como um instrumento para refinar, para moldar, para santificar os seus filhos. E o sofrimento, ele acaba sendo para nós, para os cristãos, algo muito produtivo, né? Algo extremamente produtivo na vida do cristão, porque nos ajuda a produzir virtudes que são extremamente importantes para a nossa fé. Então, a gente vai ver, por exemplo, em Romanos 5, que as tribulações, elas nos ajudam a desenvolver perseverança, paciência, maturidade, um caráter aprovado. Então, são tantas coisas que o sofrimento, ele produz na nossa vida, né? Então, isso deve servir para nós como um grande consolo, um grande conforto, de que mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos sofrimentos, nós podemos ser consoladas no fato de que nós estamos sob a soberania de um Pai que é amoroso, que nos ama e que é todo-poderoso. E que não apenas controla todas as coisas, mas Ele também faz com que todas as coisas, boas ou ruins, cooperem para o nosso bem. É o que a gente vai ver também em Romanos 8. Então, muitas vezes, é da vontade de Deus que a gente passe por sofrimento. E glória a Deus por isso. A gente tem que aprender a glorificar a Deus em meio às tribulações, porque quando Ele nos faz passar por essas tribulações, Ele está ali nos ensinando, Ele está expurgando de nós qualquer amor que a gente tenha por essa vida, dessas coisas terrenas, né? E nos lembrando diariamente ali, através do sofrimento, de que tudo nessa vida que vai passar, mas que a palavra de Deus jamais passará. Então, através do sofrimento, o Senhor nos ensina isso. Através do sofrimento, Ele nos ajuda a tirar os olhos do aqui e do agora e colocar os nossos olhos naquilo que é eterno e naquilo que é incorruptível. A gente estudou isso no primeiro capítulo, né, de como essa viva esperança que nós temos, ela não pode ser eliminada, ela não pode morrer, ela não pode ser quebrada, ela é incorruptível. Então, essa é a viva esperança que nós temos. E eu também quero relembrar as irmãs daquele texto que a Cecília compartilhou no último estudo, que está lá em Hebreus 4, em que ela fez essa leitura, né, nos lembrando de que foi através do sofrimento que Cristo aprendeu a obedecer o Pai, né? Ele recorreu ao Pai com clamor, com lágrimas, clamando a Deus que o livrasse do sofrimento. Deus não o livrou, Deus não o poupou, porque Ele estava ali ensinando o seu filho o caminho da obediência. E se foi assim com o próprio Cristo, que é filho amado do Pai, nosso irmão mais velho, por que não vai ser assim com a gente também, né? Como que Deus não estaria nos ensinando esse caminho da obediência? E muitas vezes Ele vai usar o sofrimento para isso. Por isso que a gente não deve encarar o sofrimento como algo que é uma punição de Deus, que Deus está indiferente, que Deus não se importa, que Ele não ouve a nossa oração. Não, Ele está ali, Ele está atento ao nosso clamor. E Ele está, através desse sofrimento, nos moldando para nos fazer mais obedientes, mais santas, mais parecidas com Jesus. E esse é o propósito. Mas percebam que Pedro, ele faz um contraste, né? Ele diz que é melhor sofrer por fazer o bem, se essa for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, ele está deixando claro aqui que existem dois tipos de sofrimento. Existe o tipo de sofrimento que é por fazer o bem, né, que é por causa da justiça, e existe um tipo de sofrimento que é consequência das nossas decisões, ações erradas, pecaminosas. E ele mostra aqui que existe uma grande diferença entre as duas coisas.
Sofrer por causa dos nossos próprios pecados não tem o mesmo peso, não tem o mesmo valor redentivo do que sofrer por causa da justiça. Então, enquanto o primeiro ele é resultado natural dos nossos próprios pecados, e não tem ganho nenhum nisso, né? A gente viu isso no capítulo 2, de que se você sofre pelos seus próprios pecados, né, não tem ganho nenhum nisso. Mas se você sofre por causa da justiça, por fazer aquilo que é certo e reto aos olhos de Deus, você se torna coparticipante dos sofrimentos de Cristo. E isso é para a nossa salvação, não é para a nossa destruição. Então, depois de citar aqui o profeta Isaías, Pedro vai dizer que a gente deve fazer algo, né, ao invés da gente sentir medo e se sentir amedrontado. Então, ele cita o profeta Isaías e depois, logo em seguida, ele diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a esperança que há em vocês. Esse aqui é um excelente versículo para a gente decorar, para a gente manter na nossa mente. Porque Pedro vai dizer que nós devemos santificar, ou algumas versões vão dizer consagrar ao Cristo como Senhor no nosso coração. Mas o que isso significa exatamente, né? Eu coloquei essa pergunta de propósito para vocês conversarem entre vocês, porque, como a gente estava conversando aqui no nosso trio, é um versículo que às vezes a gente lê, acha lindo, passa batido, mas a gente talvez nunca tenha parado para refletir o que realmente significa consagrar o Cristo como Senhor no nosso coração. Santificar a Cristo como Senhor do nosso coração significa reconhecer a autoridade e a soberania de Cristo sobre todos os aspectos da nossa vida. É um compromisso pessoal de honrar a Cristo como Senhor da nossa vida, não só como Salvador. Ele não só apenas nos salva, Ele é nosso Senhor. Então, a gente tem esse compromisso de viver uma vida obediente e de confiança em Cristo. E isso envolve uma devoção sincera e uma busca de glorificá-lo, tanto em pensamentos quanto em ações. E aí, sem isso, sem que Cristo seja o Senhor no nosso coração, a gente está preparado para responder às pessoas que nos perguntam sobre a nossa fé? Não vale de nada, né? Você pode muito bem saber responder aí uma porção de doutrinas do que as pessoas te questionam. Você pode saber defender o evangelho muito bem. Você pode saber ter aquela apologética ótima, né, de qualquer pessoa que vem questionar a sua fé. Se Cristo não for Senhor da sua vida, não vale de nada você saber todas essas coisas. Esse conhecimento intelectual não vai te valer de nada. Antes é necessário que Cristo seja o Senhor da sua vida. Então, a gente deve refletir sobre isso, né? Saiam daqui pensando sobre isso. Você ama o Senhor? Ele é o Senhor da sua vida? Você o busca? Você obedece? Você ama a palavra de Deus? Cristo é mais importante, mais amável para você do que qualquer coisa desse mundo? É uma reflexão que a gente precisa saber, porque, senão, a gente não tem santificado a Cristo como Senhor no nosso coração. E aí está preparado para responder qualquer um que questiona a nossa fé? Não adianta nada, né? E aí, uma vez que Cristo é santificado como Senhor na nossa vida, aí sim a gente deve estar preparada para responder àqueles que pedem a razão da nossa fé. Só que isso não deve ser feito de qualquer maneira. Como a gente vê aqui, Pedro está dando instruções claras de que isso deve ser feito com mansidão e respeito, né? Quando a gente vai explicar para as pessoas o Evangelho, dar razão para a nossa fé, isso deve ser feito de maneira clara e convincente. O pastor Guilherme sempre fala isso, né, de que quando nós vamos evangelizar, a gente deve buscar fazer uma explanação clara e convincente às pessoas. Claro, sabendo que é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma corações, não é pelo nosso esforço, mas a gente deve buscar ser claro na nossa explicação, né? Ter uma lógica naquilo que a gente está explicando, e não simplesmente jogar ali um monte de informação que às vezes a pessoa não vai nem conseguir assimilar. Só que essa explicação clara e convincente, ela deve ser combinada de um bom comportamento e de palavras respeitosas e mansas. E assim, gente, trabalhando com rede social, é muito difícil você não se deparar com cenas muito tristes, como cristãos se degladiando nas redes sociais. E é mais triste ainda quando você entra
post de uma página cristã, que tem ali um não crente rebatendo ali uma verdade bíblica, e quando você vai ver nos comentários, os cristãos estão ali tratando a pessoa com desdém, com arrogância, fazendo chacota, brigas. E assim, eu estou falando no âmbito de rede social, porque eu estou mais nesse contexto aí no meu trabalho, mas isso não é incomum nas nossas relações, né? E o que Pedro está dizendo é que não pode ser dessa forma, de que a nossa forma de pregar o evangelho, a nossa forma de dar razão à nossa fé, deve ser feito de forma mansa e humilde. A gente deve ter muito cuidado, porque a gente precisa ter essa humildade quando a gente vai pregar o evangelho, sabendo que a gente vai sofrer represália. E às vezes a gente tem que estar preparado para que a pessoa nos faça um ataque direto, pessoal, e a gente entenda que aquilo não é contra nós, é a rebeldia do coração dela contra Deus, e nos manter mansos e respeitosos na nossa conduta, né? E outra coisa que vale destacar sobre esse verso é que as pessoas elas vão perguntar a razão da nossa esperança, e isso pode ser entendido de duas formas. A primeira forma que a gente pode entender, de que a gente vai ser questionado na nossa fé, é que a primeira forma é as pessoas quererem entender mesmo o que a gente crê, né? As pessoas vão questionar. Por que vocês creem no que vocês creem? Por que vocês fazem aquilo que vocês fazem? Por que vocês não fazem aquilo que vocês não fazem? Então, a nossa fé vai ser questionada nessas questões. As pessoas vão questionar como que a gente enxerga, por exemplo, as mazelas do mundo, que razão que a gente dá para a nossa fé, no sentido da vida. Então, assim, essas coisas também serão questionadas na vida, né, na nossa sociedade. E a gente deve estar preparadas para responder essas perguntas. Por isso que é tão importante que nós sejamos mulheres da palavra, mulheres que estudam a palavra, mulheres que estão preparadas para responder isso. Nós devemos ler bons livros, nós devemos nos aprofundar das Escrituras, estar presente nos cultos para nos aprofundarmos no que a Bíblia diz, porque a razão da nossa fé vai ser constantemente questionada e nós devemos estar preparados para isso. Mas não só isso. Se a gente vê pelo contexto da carta, a gente também pode entender que a nossa esperança também será questionada no sofrimento. Porque muitas vezes, né, vocês já devem ter percebido diálogos assim, de que a gente vai comentar coisas do tipo: nossa, vê fulana, que passa tanta luta, tribulação atrás de tribulação, está cheio de problema na vida dela, mas ela continua em paz, ela continua firme no Senhor, ela permanece na igreja, ela permanece feliz, não vejo ela murmurando. Então, a conduta do cristão, tendo essa esperança, também vai ser questionada de alguma forma. Que paz é essa? Que esperança é essa? Como é que ela pode estar tão tranquila diante de tantas coisas que estão acontecendo ao redor dela? Então, essa confiança, demonstrar essa confiança também vai gerar questionamentos. Como é que essa pessoa está tão tranquila diante de tantas adversidades, né? Algo que foi extremamente edificante, eu acho que para a maioria de nós aqui, foi acompanhar o testemunho da Arielle, né? Vocês devem se lembrar. E todas as vezes que eu entrava na página dela para ver atualizações, eu era muito encorajada. Porque o sofrimento, a forma como ela encarava, né, os sofrimentos, a esperança que ela tinha no Senhor, a forma como ela estava atravessando a doença, nos fazia questionar isso. Que esperança é essa? Senhor, me dá, né, me fixa os meus olhos nessa esperança que eu também tenho, para que qualquer sofrimento nessa vida pareça leve, seja realmente leve e momentâneo, que eu enxergue dessa forma, né? Então, a gente percebe que para o cristão ele não sofre sem esperança, né? O que Paulo também vai dizer na primeira carta aos Tessalonicenses. A gente vai ver o mundo sofrendo, eles passam pelas mesmas situações que a gente. Eles também passam por doença, também passam por desemprego, eles também passam por dificuldades no trabalho, nos seus relacionamentos, as mesmas coisas, né? Só que quando você vê o não cristão, ele passa por esse sofrimento em desespero e desesperança. Ele está sempre tentando se apegar em alguma coisa.
pensamento positivo, falsas religiões, nas próprias obras, né? Porque no fundo, eles sabem que não pode ser simplesmente morreu, acabou. O não cristão, o ímpio, ele sabe disso, ele nega no seu coração, mas ele sabe que existe algo para além dele. Só que como ele não crê, ele não tem essa esperança, ele vive com medo da morte. Você conversa com o ímpio, a coisa que ele mais tem medo é de morrer. Mesmo que ele fale, eu não acredito em nada, morreu, acabou. Mas ele tem medo de morrer. Porque a vida dele, as coisas que ele tem nessa vida, é só o que ele tem. É tudo para ele, né? Então, quando Paulo diz isso, ele vai dizer que nós não sofremos como aqueles que não têm esperança. Nós temos uma viva esperança. Em outra ocasião, ele vai dizer que se a nossa esperança se resumir somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, as pessoas que vivem como se a vida fosse tudo que elas têm, elas não são outra coisa senão miseráveis, né? Só que o cristão não é miserável. Nós não somos miseráveis. A diferença é que nós sofremos com esperança. E que esperança que é essa? Que a gente tem conversado desde o primeiro capítulo de 1 Pedro. A vida eterna, a salvação em Cristo Jesus. O cristão sabe que o mundo, ele está aqui no mundo só de passagem. O cristão sabe que ele é peregrino nesse mundo. Ele sabe que quando Cristo vier nos buscar, nós teremos uma pátria celestial onde nós vamos morar, onde nós estaremos seguros, onde não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá perseguição, não haverá injustiça. O cristão vai finalmente experimentar o descanso eterno de Deus que já foi preparado quando ele enviou Cristo. E como se isso não fosse o bastante, o cristão também tem a esperança de que seja qualquer sofrimento que ele passar nessa vida, não é sem propósito, de que tem ali um Deus que o ama e que o guarda e que está fazendo com que ele seja cada vez mais parecido com Cristo. O cristão tem essa esperança de que nada pode separá-lo do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. E isso é uma viva esperança. É uma esperança que nós, se estamos em Cristo, compartilhamos dessa esperança. Existe uma frase que eu não sei de quem é. Se vocês souberem, vocês me falam para eu poder dar o crédito, porque eu repito muitas vezes, que diz assim, que ou o cristão ele é louco, né, ou ele tem uma viva esperança. Não tem uma terceira alternativa. Não tem. Ou ele é doido, de pedra, ou ele tem uma viva esperança. Porque eu acho que é seguro dizer que todas nós já passamos ou estamos passando por qualquer nível de sofrimento nessa vida. Seja uma doença, seja a perda de alguém, qualquer tipo de sofrimento, né? Eu acho que é seguro dizer que todas nós já experimentamos ou estamos experimentando isso. E em meio ao sofrimento, nós somos consoladas. O Espírito Santo trabalha no nosso coração. A paz que excede todo o entendimento que nós experimentamos é algo que a gente não consegue explicar, né? A gente não consegue explicar para ninguém. E que maravilhoso é saber que Cristo é suficiente para nós, de que Ele é a nossa esperança, de que Ele é a nossa esperança na vida e na morte. Que consolo que nós temos, que alegria que nós podemos experimentar através disso. Então, por isso que o mundo acha que ou a gente é louco ou a gente tem uma esperança, porque a forma como a gente vive demonstra que a gente tem uma firmeza, nossos pés firmes em algo, né? Uma das histórias que eu acho das Escrituras que mais ilustram isso de forma melhor é, claro, a história de Jó, que vocês conhecem muito bem, eu creio, a maioria de vocês. Quando a gente vê ali lá no início do relato de Jó, né, do livro, quando as dores de Jó ainda estavam começando, a gente vê a esposa de Jó provocando ele, dizendo assim, você ainda se mantém íntegro diante de tudo isso? Você perdeu os filhos, você perdeu os bens, por que você está se mantendo íntegro ainda? Amaldiçoa seu Deus e morre. Olha o conselho que ela vai dar para ele, né? E aí, naquele momento, né, ele já responde dizendo, não, você que fala como uma doida, se a gente recebe de Deus as coisas boas, por que a gente não vai receber as coisas más? Só que mais à frente do livro, né, conforme o livro vai avançando, a história vai avançando,
a gente vê que quando Jó está um pouco mais experimentado do sofrimento, ele faz uma declaração que, assim, que talvez seja a mais bonita do livro de Jó, né? A mais maravilhosa, que é essa daqui, ó. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não os outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Então ele faz essa declaração maravilhosa, né? Eu sei que o meu Redentor vive, ele se levantará, um dia eu vou morrer, o meu corpo vai ser corrompido, mas os meus olhos verão a Deus, e como eu anseio por isso. Quando ele diz que ele se consome por isso, ele quer dizer que ele anseia por isso, ele tem desejo de que isso aconteça, que os seus olhos vejam o Senhor. E se isso era uma esperança tão maravilhosa para Jó, como não vai ser para nós, né? Que o nosso Redentor vive, ele já veio, ele já se levantou da sepultura. Ele venceu a morte, ele virá nos buscar. E essa verdade é maravilhosa para nós, diante do sofrimento. Então, irmãs, nossa fé, nossa razão da nossa esperança vai ser questionada. E nós seremos, inclusive, instigadas a amaldiçoar o nosso próprio Deus. A perdermos completamente a nossa esperança. Mas os nossos olhos devem estar fixados no nosso Redentor que vive para sempre. Então, por isso que nós não temos o direito de passar pelos sofrimentos cabisbaixas, reclamonas, sem esperança, né? Porque nós temos uma viva esperança, a gente já tem visto até aqui que nós temos uma viva esperança. E quando nós vivemos confiantes nessa esperança, o mundo vai questionar e vai querer saber por que nós pertencemos firmes ao Senhor. E essa é uma grande oportunidade que nós temos de anunciar a salvação que só há em Cristo Jesus. Quando nós vivemos dessa forma, diante do sofrimento, aqueles que nos caluniam são envergonhados. Então, não tirem isso de vista. A forma como você lida com o sofrimento anuncia para o mundo onde está a sua esperança. Eu vou repetir. A forma como você lida com o sofrimento anuncia para o mundo onde está a sua esperança. O mundo está observando e o mundo vê onde está a nossa esperança. Se a sua esperança está em Cristo, Ele é glorificado. E assim as calúnias e as blasfêmias contra Deus, aqueles que fazem isso são envergonhados. Mas se a sua esperança está no aqui e no agora, você é um miserável, como Paulo vai dizer. E agora, vamos seguir para a segunda parte do texto, né? A gente viu aqui até o verso 17, e agora vamos entrar no verso 18. E eu queria ler novamente, para a gente não se perder. Diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Pronto, acabamos de entrar na parte mais complicada aqui desse texto, né? A primeira coisa que eu queria destacar é que Pedro, ele começa afirmando algo que é extremamente importante para a nossa fé, e foi uma das perguntas também que a gente discutiu agora. A morte de Cristo em favor dos pecadores aconteceu uma vez só e de uma vez por todas. O livro de Hebreus ele vai trazer essa verdade de forma ainda mais clara, né? Então, lá no capítulo 10, a gente vê ele dizendo repetidas vezes de que, diferente dos sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, que eram feitos dia após dia, ano após ano, o sacrifício de Cristo foi realizado uma só vez na cruz e foi suficiente para limpar de uma vez por todas os nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Tremendo sangue é de Jesus, que foi derramado uma só vez,
para salvar a igreja, para salvar os filhos de Deus. Então, essa é uma verdade muito importante da nossa fé, que é base da nossa fé. Então, a gente tinha ali na antiga aliança, homens que eram designados por Deus, ali da casa de Arão, que eram feitos sacerdotes, e eles serviam como intermediadores entre Deus e o povo. Então, eles faziam essa intermediação, porque o povo não poderia ter acesso a Deus, somente os sacerdotes poderiam ter esse acesso. E aí eles realizavam uma série de rituais de purificação, para entrar na presença de Deus. Eles entravam ali no templo com os seus animais, com os seus sacrifícios, as ofertas, e eles colocavam ali no altar. O sangue do animal era derramado e ali a ira de Deus era apaziguada. E de forma momentânea aqueles pecados eram, digamos assim, perdoados, apaziguados. Isso era feito de forma que a lei exigia, né? E também como uma sombra de Cristo. Eles eram sacrifícios repetidos, né, porque eles não eram suficientes para o perdão definitivo dos pecados. Ele era uma sombra do que viria, ele era apenas uma representação daquilo que Cristo seria quando ele viesse. Então, por isso que foi necessário que o Cordeiro perfeito de Deus fosse sacrificado para remover completamente os pecados de forma final. Então, é por isso que Pedro vai dizer, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, né? Então, foi de uma vez por todas. E é por isso que os sacrifícios de animais hoje não são mais necessários. Então, agora você sabe, se alguém te perguntar, você já está preparada para responder essa. Por que vocês não fazem mais sacrifícios de animais? Porque Cristo morreu uma única vez, de uma vez por todas, e isso foi suficiente para perdoar os pecados do povo de Deus. Isso é suficiente para nós. Depois de ressaltar isso, Pedro vai falar assim, ele, Jesus, no caso, foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Para essa passagem, existem muitas interpretações e nenhum consenso, né? Existe até uma humildade da parte de muitos comentaristas da Bíblia, em que você vai ver, não sei o que Pedro quis dizer aqui, mas, né, há teorias, há o que a gente crê pelo contexto da carta, o que a gente consegue entender do que ele estava querendo dizer aqui. Então, mesmo os teólogos mais renomados aí que a gente recorre nos nossos comentários ali, como Martinho Lutero, João Calvino, mesmo esses nunca afirmaram categoricamente o que Pedro quis dizer quando ele diz espíritos em prisão. Mas existem algumas interpretações possíveis, das quais eu queria destacar duas que são mais conhecidas. A primeira interpretação bastante conhecida é que entre a crucificação e a ressurreição, Jesus anunciou a vitória sobre a morte e ofereceu salvação às almas, àqueles que estavam no Hades, libertando-os. Essa interpretação ela é conhecida como descida ao inferno. Só que o problema que a gente tem com essa interpretação é que a Bíblia nos dá testemunho de que a salvação não é possível depois da morte, né? A gente vê, por exemplo, Tiago dizendo que ao homem cabe morrer uma só vez e depois segue o juízo. Não há segunda chance depois da morte, não há purgatório. Então, o problema que a gente tem com essa interpretação, que é bastante conhecida, é que isso anula a questão de que a salvação só pode ser, a chance de salvação, de arrependimento, só existe enquanto há vida. Inclusive, essa interpretação ela é rejeitada pela nossa confissão. Se vocês forem ver, por exemplo, o credo apostólico, quando nós proclamamos o credo, nós não dizemos essa parte da descida ao inferno, porque nós não cremos dessa forma. E uma segunda interpretação é que Cristo, através da pregação de Noé, né, ele estava ali em espírito, ele pregou para aquelas pessoas que viviam naquela geração de Noé, né, aquelas pessoas, aquela geração rebelde, e que estavam presas em seus pecados e na desobediência enquanto a arca era construída. E o fundamento que a gente tem para essa interpretação é que lá no primeiro capítulo de 1 Pedro,
Pedro vai dizer que era o Espírito de Cristo que atuava através dos profetas do Antigo Testamento. Vocês lembram dessa passagem? Ele vai dizer assim, ó: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Então, a gente vê aqui Pedro dizendo que os mesmos profetas que estavam anunciando a salvação e os sofrimentos que Cristo passaria, não somente os sofrimentos, mas também a exaltação de Cristo depois dos sofrimentos, quem estava pregando ali era o próprio Espírito de Cristo que estava neles. É o que Pedro vai dizer aqui nessa passagem. Portanto, essa pregação, a gente consegue entender por essa interpretação, que essa pregação de Cristo aos espíritos em prisão não aconteceu entre a morte e a ressurreição de Cristo, mas aconteceu ali na época de Noé, né, para aquelas pessoas contemporâneas a Noé, porque Cristo estava ali pregando através de Noé para essas pessoas que estavam presas em seus pecados. E é por isso que ele se refere a essas pessoas como espíritos em prisão, porque elas estavam presas nos seus próprios pecados. Era Cristo ali pregando através dele. E aí Pedro continua: nela, na arca, apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. E agora parece que dá aquele nó na cabeça, né? O que tudo isso tem a ver com batismo? Onde que Pedro quer chegar com essa loucura? Bom, Pedro não está desviando do assunto, tá? Mesmo que possa parecer quando você lê pela primeira vez. Pedro está fazendo uma conexão simbólica entre o batismo e o dilúvio. Noé e a família foram salvos por meio da água, porque através da água eles foram separados daquele mundo corrupto e foram guardados na arca. Então, através da água eles foram separados do mundo corrupto, para serem salvos, foram guardados salvos ali em segurança na arca. Da mesma forma, o batismo, ele é um sinal dessa passagem da morte, né, para a vida, da morte do pecado para a vida em Cristo. Então, o batismo representa isso. Então, assim como o dilúvio representou essa destruição de um velho mundo para a criação de uma nova criação, o batismo representa para nós a morte para esse mundo, para o pecado, e uma nova vida com Cristo. Então, Pedro está comparando a situação dos cristãos com a de Noé. Noé pregou justiça em meio daquela geração rebelde, mas no final foi salvo junto com a sua família na arca. E isso aponta para o mesmo padrão de sofrimento que Cristo passou. Né? Cristo também sofreu injustamente, foi exaltado. Vocês conseguem perceber esse padrão daquilo que Pedro está falando? Existe um padrão de sofrimento, exaltação. Noé sofreu, foi salvo. Cristo sofreu, foi exaltado. E da mesma forma será com os cristãos que passarem por sofrimentos injustos por causa de Cristo. Então, Cristo sofreu injustamente, o injusto pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. E aí ele foi exaltado. Ele está agora à direita de Deus, com anjos, autoridades e poderes sujeitos a ele. Para os cristãos perseguidos, para aqueles que sofrem por causa da verdade, essa é uma grande consolação, né, quando nós pensamos sobre isso. Nós devemos seguir esse exemplo de Cristo em sofrer injustamente por fazer o bem, sabendo que essa é a vontade de Deus. Enquanto isso, nós somos chamadas a manter uma boa consciência diante de Deus, a responder às pessoas com mansidão e respeito, aqueles que questionam a nossa fé. E a exaltação de Cristo, aquilo que aconteceu com Cristo depois, é para nós também uma garantia de que, apesar das tribulações que a gente enfrenta nessa vida,
há uma esperança, uma segurança da glória futura. Portanto, irmãs, para a gente concluir assim, o nosso estudo, aquilo que a gente já viu até aqui, eu quero encorajar cada uma de vocês a sair daqui pensando em ver o sofrimento não só como algo que faz parte da vida cristã, mas que vocês também saiam daqui confiantes na bondade e na soberania de Deus na vida de cada uma, né? A forma como Deus lida de forma pessoal com cada uma de nós, como Ele trabalha no nosso coração. É uma passagem que traz grande consolo ao meu coração, é que a boa obra que Ele iniciou na minha vida, Ele vai terminar até o último dia da minha vida. Esse processo, né, da santificação, ele vai continuar sendo realizado até o último dia da minha vida. Isso é uma verdade para cada uma de nós. Então, que a gente possa viver de forma piedosa, como Deus nos ordena, e mantendo a nossa esperança em Cristo, sabendo que Cristo foi exaltado após o sofrimento. E assim como Ele foi exaltado após o sofrimento, nós também seremos recompensadas, se a gente, né, lidar com o sofrimento com essa perspectiva de uma viva esperança. Amém? Vamos orar. Senhor, como somos dependentes de Ti, Pai, como nós necessitamos do Teu Espírito Santo a nos conduzir, a nos guiar. Pai, que essa palavra poderosa que nós ouvimos hoje, que isso entre no nosso coração, de forma que a gente possa encarar os sofrimentos do mundo, não como uma punição do Senhor, não como se o Senhor estivesse indiferente a nós, mas crendo de que o Senhor é soberano e que o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, de que o Senhor está ativamente trabalhando em cada uma de nós, para que a gente possa ser cada vez mais parecidas com Cristo, cada vez mais santas, mais obedientes. Que o Senhor nos ajude, Pai, a não enfrentar o sofrimento com murmurações, com tristeza sobre medida, mas que a Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, possa invadir os nossos corações, para que a gente possa estar confiante nessas verdades. Nos ensina, Senhor, a pregar isso para o nosso coração. No momento do sofrimento, a gente estar constantemente lembrando de que nós somos amadas do Pai, de que o Senhor nos guarda, que o Senhor é a nossa esperança na vida e na morte, e que nada pode nos separar do seu amor. Nos ajuda, Pai, a viver de forma santa, reverente, entre os ímpios, entre aqueles que te rejeitam, ó Pai, mesmo que isso traga sofrimentos para nós, mesmo que isso traga perseguição, como trará, que a gente se lembre da recompensa que há nisso, Pai, de vivermos corretamente diante do Senhor, mesmo que isso traga tribulações para a nossa vida. Firma, Senhor, os nossos pés em Cristo Jesus, para que a gente possa enfrentar essas dificuldades, glorificando ao Senhor, para que a gente possa anunciar para o mundo onde está a nossa esperança e que o seu nome seja glorificado. Nos ajuda, Senhor, quando o mundo questionar a nossa esperança, para que a gente possa ser mansa e humilde, Senhor, como o Senhor é, e respeitosa nas nossas palavras, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, para que possamos proclamar o Evangelho e que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração daqueles que não Te conhecem e que estão ouvindo a mensagem, para que respondam em arrependimento diante do Senhor. Que o Senhor continue nos dando graça, que o Senhor continue nos abençoando. E nos leva, Senhor, em paz e em segurança. Prepara os nossos corações para o culto amanhã, para o dia do Senhor. E que o Senhor esteja conosco, Pai, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém.